Oi, pessoal! Vamos aqui falar um pouquinho sobre orquídeas com as folhas enrugadas, orquídeas com as folhas dobradas, enroladas. Jéssica, o que que é isso? Pessoal, isso é desidratação. Geralmente se ocorre por falta de raízes, geralmente se ocorre por excesso de umidade no substrato. Sim, pessoal, excesso de umidade no substrato. Porque a orquídea, ela não dá tempo de secar as raízes. Você molha, 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 o que acontece? As raízes apodrecem por excesso de umidade no substrato. E aí, apodrecendo as raízes, elas não têm por onde se alimentar, por onde absorver os nutrientes que você dá para ela, a adubação, a água. E o que acontece? Ela começa a retirar energia das folhas e dos bulbos antigos, principalmente se ela estiver em fase de brotação. Aí sim ela vai retirar mais nutriente ainda da parte antiga da planta, porque ela precisa manter essa brotação nova que está vindo, né? E isso, gente, é por falta de raízes e geralmente por excesso de umidade no substrato. Dificilmente você vai ver alguém falar que perdeu orquídea por falta de rega, mas sim por excesso. Essa orquídea minha, ela já veio com problema. Ela veio no vaso, quando eu tirei do substrato, cadê raiz? Não tinha, porque apodreceu tudo por excesso de umidade. E aí eu amarrei ela nesse toquinho, ela começou a brotar e começou a se desidratar, porque ela não tem raízes para manter os brotos novos, ela começa a retirar energia das folhas e dos bulbos. É onde que começa a murchar e se desidratar. Então é muito importante que você mantenha atenção nessa questão na hora da rega, principalmente se a sua orquídea está sendo cultivada no vaso com substrato, porque se molhar demais, não dá tempo de secar, as raízes vão morrer e a sua orquídea vai se desidratar. Em alguns casos, a desidratação é tão extrema que ela começa a perder as folhas, perder, até morrer, porque ela perde todas as folhas, fica desta forma aqui, ó. E aí não tem folha para fazer fotossíntese, a planta morre, porque não tem como sobreviver sem fazer fotossíntese, sem raízes, né? Então é muito importante que você consiga manter a boa umidade, né? Controlada aí no seu substrato, né? A umidade ideal para cada orquídea. Você precisa também conhecer a tua planta para ver se ela precisa de mais ou de menos umidade. Mas é muito importante que você mantenha sem excesso de umidade o seu substrato, né? Porque o excesso de umidade faz com que você perca as raízes e que a sua orquídea venha a se desidratar, né? E qual é a dica que eu dou para vocês? Aqui, pessoal, eu amarrei ela nessa barquinha, nesse toquinho, né? De barquinha que eu mesma fiz. E o que que eu faço? Rego de 2 a 3 vezes por dia, porque aí eu tô hidratando as folhas dela, né? Ela absorve pouquíssima água, pouquíssimo nutriente pelas folhas, ainda assim absorve. Então a gente tem que amarrar ela num toquinho, que é um lugar que não vai segurar muita umidade, e regar diariamente, pelo menos até ela enraizar, para ela conseguir se hidratar. Quando ela já enraizar, tiver com enraizamento bom, ela vai, em muitos casos, né, voltar ao normal, as folhas vão ficar durinhas assim novamente, né, e vai ficar saudável de novo. Só que em alguns casos não volta, viu, gente? Em alguns casos a desidratação é tão avançada que ela perde as folhas e acaba morrendo, tá? Então tirou do vaso, te viu que está sem raiz, com excesso de umidade no substrato, raízes apodrecidas, amarra num toquinho, rega aí de 2 a 3 vezes por dia, que ela vai conseguir ficar hidratada e vai conseguir emitir um novo sistema radicular, que é o que está acontecendo aqui. Estão vendo, ó? Ela está emitindo raízes novas. Essas raízes, ainda pequenas, não são suficientes para absorver a água e nutrientes suficientes para manter essa planta toda, né? Então, futuramente ela vai ter mais raízes maiores, mais saudável, e ela pode sim voltar ao normal, né? Se a desidratação não for tão avançada, que é esse caso aqui. Então é muito importante que você tenha cuidado na hora
de escolher o seu substrato na hora de regar. Gente, se vocês têm dúvida se o substrato está seco ou não, não regue. Na dúvida, é melhor não regar do que regar e acontecer isso, né? Ninguém perde orquídea por falta de rega, mas sim por excesso de rega. Então é muito importante que você mantenha as suas orquídeas longe do excesso de umidade no substrato. Orquídeas gostam de umidade do ambiente e não umidade no substrato. Você rega, ela vai absorver aquilo que ela precisa, né? E aquela umidade que fica ali no substrato não serve mais para nada para ela. Então é muito importante que você use um substrato bem drenado para que ela não fique com excesso de umidade no substrato e acabe apodrecendo as raízes, e aí acontece isso. Essa minha está sendo cuidada da forma que eu falei para vocês. Adubação semanal com Ceacrop 9,45,15, forte equilíbrio e rega diária, de 2 a 3 vezes por dia. Toda vez que eu lembro, eu venho e molho ela, para ela ir se hidratando pelas folhas, até o enraizamento dela estar melhor, né? Porque aí ela vai voltar ao normal. Mas, gente, essa recuperação é demora. Eu vou demorar para ver flor desta orquídea, né? Porque ela vai demorar a se recuperar, até ela ficar 100% de novo, vai tempo. Então, é mais fácil a gente prevenir do que remediar, porque depois que acontece, aí não tem jeito. Aí é só esperar a recuperação e sim, gente, é demorada. Então é mais fácil a gente cuidar para que isso não aconteça com as nossas orquídeas, tá bom, pessoal? Cuide do excesso de umidade, cuide da falta de umidade ambiente. Eu sei que é difícil desidratar por falta de umidade, mais fácil por desidratar por excesso, mas é importante também que você cuide aí da umidade ambiente para mantê-la bem hidratada sempre, tá? É muito importante isso também, assim como manter a sua orquídea longe do excesso de umidade no substrato, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha deixado mais uma dica legal aí para vocês. Olha, se inscrevam, deixa o seu joinha e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados no canal, tá bom? Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.